A paz de Cristo Jesus aos irmãos. Hoje vamos estar fazendo mais um estudo aí para a honra e glória do Senhor Jesus. O estudo hoje vai ter como base aí no Apocalipse 3 e vamos falar sobre a igreja de Laodiceia. O tema é quando a igreja tem tudo, mas está longe de Cristo. Meus irmãos, hoje eu quero convidar vocês a abrir a Bíblia em Apocalipse 3. Guarda aí, irmão. Mas antes de lermos a carta enviada à igreja de Laodiceia, precisamos fazer algo que muitas vezes esquecemos quando estudamos as Escrituras. Precisamos entrar no contexto. Precisamos conhecer a cidade, precisamos entender as pessoas, precisamos enxergar o cenário onde essa igreja está inserida, né, irmão? Porque Jesus não escreveu essa carta por acaso. Cada palavra dessa mensagem conversa diretamente com a realidade daquele povo. Laodiceia era uma cidade extremamente rica. Era uma das cidades mais importantes da região da Ásia Menor. Era um centro financeiro, uma cidade de comércio, uma cidade onde circulava muito dinheiro. Se alguém olhasse para Laodiceia naquela época, provavelmente a pessoa pensaria, né, irmão? Aqui está uma cidade abençoada. Mas nem tudo que parece prosperidade aos olhos humanos é prosperidade aos olhos de Deus. A cidade também era famosa pela produção de tecidos, principalmente uma lã negra, né, irmão, que era muito valorizada. As roupas produzidas ali eram conhecidas em toda aquela região. Além disso, Laodiceia possuía uma escola médica famosa. Tinha os medicamentos produzidos e ali existia um colírio conhecido para tratar problemas nos olhos. As pessoas tinham orgulho daquela riqueza, né, irmão? Tinham orgulho das roupas, tinham orgulho da medicina, tinham orgulho de sua autossuficiência. E isso fica ainda mais evidente quando olhamos para um fato histórico. Por volta de 60 anos depois de Cristo, um grande terremoto atingiu aquela região. Muitas cidades precisaram de ajuda de Roma para se reconstruir, mas Laodiceia recusou a ajuda. Ela tinha dinheiro suficiente para construir tudo sozinha. Na prática, a cidade estava dizendo: nós não precisamos de ninguém. Guarde essa frase na mente, irmão, porque ela vai nos ajudar a entender toda a carta. Mas existe outro detalhe importante, talvez o detalhe mais conhecido de Laodiceia. A cidade tinha um problema com água. Ela não possuía uma fonte de abastecimento de qualidade. A água precisava vir de outras regiões através de aquedutos. Ao percorrer aquele caminho, a água chegava morna, nem fria nem quente, simplesmente morna, né, irmão? E muitas das vezes era desagradável. Agora imagine os cristãos daquela cidade ouvindo a palavra de Jesus. Eles entenderam imediatamente o que Cristo estava dizendo. Mas antes de corrigir a igreja, Jesus se apresenta, e isso é maravilhoso, porque toda vez que Cristo fala à sua igreja, ele primeiro revela quem ele é. Jesus diz: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Em outras palavras, vocês vivem cercados por mentiras, mas eu sou a verdade. Vocês vivem cercados por instabilidade, mas eu sou o Amém. Vocês confiam nas riquezas deste mundo, mas eu sou o Senhor de todas as coisas. Jesus está lembrando aquela igreja de que a segurança verdadeira não estava na cidade, não estava no dinheiro, não estava na medicina, não estava nas roupas. A segurança estava nele. Então Cristo começa a revelar um problema. E aqui encontramos uma das declarações mais assustadoras do Novo Testamento. Porque Jesus diz: eu conheço as tuas obras. Pare por um momento e pense nisso, irmão. A igreja podia esconder sua realidade das pessoas, mas não podia esconder de Cristo. Os membros podiam olhar uns para os outros e pensar que tudo estava bem, mas Jesus via aquilo, o que ninguém mais via. Ele conhecia o coração daquela igreja. Então vem a famosa declaração: não és frio nem quente. Durante muitos anos, algumas pessoas interpretam esse texto pensando que Jesus preferia uma pessoa incrédula ou uma pessoa morna. Mas quando entendemos o contexto, percebemos algo interessante. Né, irmão? Jesus está usando a realidade da água daquela região. A água fria era útil, refrescava. A água quente era útil, curava. Mas a água morna não cumpria nenhum propósito. Era desagradável, era sem utilidade. Cristo está dizendo que aquela igreja havia perdido sua utilidade espiritual. Ela existia,
mas não impactava. Ela funcionava, mas não transformava. Ela tinha aparência de vida, mas algo estava profundamente errado. Então Jesus revela a raiz do problema. E aqui encontramos o coração da carta. Cristo diz: Pois dizes, estou rico, enriquecido, e de nada tenho falta. Percebe? A cidade dizia, não precisamos de ninguém. E agora a igreja está dizendo, não precisamos de nada. A autossuficiência da cidade entrou na igreja. Então não percebia mais sua necessidade de Deus. Então se via como dependentes da graça. Não sentia fome espiritual, não sentia necessidade de buscar o Senhor. Achava que estava tudo bem. Mas então Jesus faz um diagnóstico completamente diferente. Ele diz: Tu não sabes que és miserável, pobre, cego e nu. Que palavra forte, né, irmão? Agora imagine ouvir isso. A cidade que se orgulhava da riqueza é chamada de pobre. A cidade que se orgulhava do colírio é chamada de cega. A cidade que se orgulhava das vestes é chamada de nua. A cidade que se orgulhava das vestes é chamada de nua, irmão. Olha para isso. Jesus está destruindo todas as falsas seguranças daquela igreja, porque eles haviam trocado a dependência de Cristo pela confiança em si mesmo. Irmãos, esse é um dos maiores perigos da vida cristã. Não é apenas o pecado escandaloso, não é apenas o afastamento evidente. O maior perigo é quando alguém pensa que está bem sem estar. E quando a pessoa para buscar, porque acredita que já chegou onde deveria chegar, é quando deixa de depender de Cristo porque acha que consegue caminhar sozinha. Por isso Jesus oferece uma solução. Ele diz assim, aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo. Percebe, irmão? A verdadeira riqueza não estava nos bancos de Laodiceia, estava em Cristo. Depois ele diz, vestiduras brancas. A verdadeira cobertura não estava na lã negra daquela cidade, estava na justiça de Cristo. Depois diz, colírio para ungires os teus olhos. A verdadeira visão não estava na medicina da cidade, estava em Cristo. Tudo o que eles procuravam fora de Jesus só poderia ser encontrado em Jesus. E então chegamos a uma das frases mais bonitas da carta, porque Jesus diz assim, eu repreendo e disciplino a quanto amo. Que palavra maravilhosa, né, irmão? Porque a repreensão não era sinal de rejeição, era sinal de amor. Cristo não estava destruindo aquela igreja, estava chamando a igreja de volta, assim como um pai corrige um filho, assim como um pastor busca uma ovelha, assim como um médico trata uma doença. Jesus estava tratando aquela igreja que havia adoecido espiritualmente. Então chegamos a um dos versículos conhecidos da Bíblia, que diz assim, eis que estou à porta e bato. Muitas das vezes usamos esse texto para falar aos incrédulos, mas no contexto original, Jesus não está falando para a igreja. Isso é assustador. Uma igreja com reuniões, uma igreja com estrutura, uma igreja com recursos, mas Jesus está do lado de fora, né, irmão? Consegue imaginar isso? Uma igreja tão ocupada consigo mesma que deixou Cristo do lado de fora? Uma igreja tão satisfeita com suas próprias conquistas que perdeu a comunhão com o Senhor. Mas observe a graça de Cristo. Ele não arromba a porta. Ele bate, ele chama, ele convida. Ele continua oferecendo comunhão. Ele continua oferecendo restauração, né, irmão? Ele continua oferecendo perdão. Porque mesmo que Jesus, o mesmo Jesus que corrige é o mesmo que ama. O mesmo Jesus que confronta é o Jesus que restaura. O mesmo Jesus que mostra o pecado é o mesmo Jesus que oferece a solução. Então a carta termina com uma promessa gloriosa. Jesus promete ao vencedor que se assentará com ele no seu trono. Mais uma vez, Cristo está mostrando que a maior recompensa não é riqueza, não é sucesso, não é prestígio. A maior recompensa é o próprio Cristo. E quando terminamos essa carta, percebemos que ela não é apenas sobre uma igreja no primeiro século. Ela é sobre nós, porque o problema de Laodiceia continua existindo. Vivemos em uma geração cheia de recursos, cheia de tecnologia, cheia de conforto, cheia de distrações. E o perigo é começarmos a pensar que precisamos cada vez menos de Deus. Mas a verdade é exatamente o contrário. Sem Cristo somos pobres, sem Cristo somos cegos, sem Cristo estamos nus espiritualmente, sem Cristo não temos vida. Por isso, a grande pergunta desta carta não é: sou rico?
tenho sucesso, tenho conhecimento. A grande pergunta é: onde está Jesus na minha vida? Porque uma igreja pode ter dinheiro sem Cristo, pode ter estrutura sem Cristo, pode ter fama sem Cristo, pode ter atividade sem Cristo. Mas nada disso substitui a presença do Senhor. E a grande esperança da carta é que Cristo continua batendo a porta. Ele continua chamando, ele continua restaurando. E ele continua percebendo aqueles que se arrependem. E essa é a beleza do Evangelho. A história de Laodiceia não termina na mornidão. Ela termina com Cristo gracioso convidando pecadores a voltarem para ela. Porque a solução para uma igreja morna não é mais esforço. A solução é Cristo. A solução não é confiar mais em si mesmo. É voltar a depender dele. A mensagem que Jesus enviou para Laodiceia continua ecoando até hoje. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém, irmãos? Meus irmãos, ao encerrarmos esse estudo, não olhe para Laodiceia apenas como uma igreja distante do passado. Olhe ela como um espelho. Nós devemos olhar para ela como um espelho, né, irmão? Porque é fácil enxergar os erros daquela igreja. Difícil é perceber quando os mesmos perigos começam a entrar no nosso coração. A grande tragédia de Laodiceia não foi a pobreza espiritual, foi não perceber que estava espiritualmente pobre. E talvez essa seja a maior lição da carta. Precisamos de Cristo todos os dias. Precisamos da sua graça todos os dias. Precisamos da sua esperança todos os dias. Que nunca sejamos uma igreja cheia de atividades e vazia da presença de Deus. Que nunca sejamos uma igreja rica aos olhos do mundo e pobre aos olhos de Cristo. Que nunca deixemos o Senhor do lado de fora dessa nossa vida, né, irmão? Perdão. E que hoje você perceba que se afastou, que esfriou, ou lembre-se, Cristo continua batendo a porta. Ele continua chamando, ele continua recebendo aqueles que voltam para ele. Que Deus abençoe sua vida, sua família. E se esse estudo edificou você, se inscreva no canal. Aqui não estudamos apenas personagens, cidades e acontecimentos da Bíblia. Nosso objetivo é enxergar Jesus revelado em toda a Escritura. Amém, irmão? Até o próximo vídeo. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém, irmão? Perdoa aí a voz aí, porque eu estou um pouco resfriado aqui. Entendeu? Mas graças a Deus aí, com esforço aí, vamos tentando dar prosseguimento a esses estudos aí. Que Deus possa estar abençoando mais uma vez a vida de cada um aí. Em nome de Jesus. Amém.